Boa tarde a todos, né? Bem, parece que eu sou o coordenador, né? Eu sou Marcelo Castanheda, da UFRJ. Quero agradecer a presença de todos. Sinceramente, eu não estava preparado para começar a falar diretamente, mas antes de tudo, agradeço a organização do QRCA 2020, populismo digital, subjetivações algorítmicas e novas direitas. Né? Esse New Rights seriam novas direitas, que contará com exposições da professora Letícia Cesarino, da UFSC, que é professora no Departamento de Antropologia e também no programa de pós-graduação em Antropologia Social da UFSC, a Federal de Santa Catarina, e o professor Moisés Pinto Neto, da UBRA, né, Universidade Luterana do Brasil, professor dos cursos de Direito do programa de pós-graduação em Educação da UBRA e doutor em Filosofia pela PUC. Parece que a minha conexão está dando uma breve falha, né, pelo que eu estou vendo aqui no chat, mas esperamos que a operadora melhore. Né? Então, eu vou fazer uma breve introdução do painel, que vai contar com exposições de 20 a 25 minutos de cada um deles. Depois, a gente vai abrir para questões do público presente, que podem ser elaboradas pelo chat, e eu vou ficar atento a essas questões e vou tentar consolidar elas, voltando aos debatedores do painel, no final deles, para que eles façam um encerramento. Então, fazendo essa introdução, na última década, algumas tendências inauguradas pela chamada Web 2.0 têm se intensificado, né, na direção de um conjunto que envolve desde a economia da atenção, a datificação, a plataformização, ou mesmo o que se chama capitalismo de vigilância. Né? Então, esses processos, orientados por modelos de negócios baseados em conteúdos e metadados gerados pelos usuários, tem implicado em uma capilarização cada vez maior das novas mídias na vida cotidiana, né, das pessoas, assim como contribuído para desestabilizar alguns dos pilares centrais da esfera pública liberal e do regime de produção de verdades, né, mediado aí por instituições autorizadas e especialistas dos campos científico, acadêmico, do jornalismo profissional, da democracia representativa, entre outros. Né? Então, na esteira do escândalo do Facebook, Cambridge Analytica, após a eleição de Trump, né, que agora tudo leva a crer que é passado, né, apesar dele estar querendo erguer esse muro aí, e também do Brexit em 2016, avolumou-se na academia, na mídia e mesmo na própria indústria tecnológica investigações e discussões sobre os efeitos perniciosos da digitalização sobre as identidades, os processos e os padrões de eficácia política. Esses efeitos têm sido mais intensificados e visíveis em movimentos políticos emergentes em diversos países, entre eles o Brasil, na última década, o que tem sido chamado de direita alternativa, novas direitas, como nós estamos chamando aqui nesse painel, ou mesmo direita populista. Outro exemplo são as modalidades diversas de pensamento conspiratório e pseudociências, como movimentos anti-vacina, né? Vide que hoje o Bolsonaro comemorou a morte, né, de uma pessoa, né, que estava sendo voluntária de teste de vacina, o terraplanismo e, mais recentemente, o QAnon, que ganhou fôlego grande nos Estados Unidos durante a pandemia e começa a se insinuar em redes sociais e posts, bem como em falas de políticos bolsonaristas no Brasil. Então, esses e outros fenômenos são instâncias privilegiadas para aprofundar e entender melhor
as transformações propiciadas pela digitalização, né, que, no limite, atingem a totalidade do espectro político. Então, nossos painelistas, né, abordarão como essas formações discursivas e suas modulações digitais vêm produzindo novas identidades e formas de eficácia política nas plataformas e pelas plataformas, muitas vezes originários em espaços como fóruns anônimos, que depois se difundem para o mainstream da internet via redes sociais e aplicativos de mensagens. Destaca-se, então, a emergência da cultura troll e a forma como mecanismos cibernéticos de feedback negativo acabam retroalimentando as segmentações em câmeras de eco e, no limite, as polarizações digitais que conformam as chamadas guerras culturais online. Então, eu vou convidar a professora Letícia Cesarino para fazer a sua exposição e ela vai ser seguida do professor Moisés Pinto Neto. Então, Letícia, fica à vontade, boa tarde e estamos aí. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Fernanda, ao resto do pessoal da organização. Quero agradecer bastante o convite, estar aqui nessa mesa com o Marcelo e o Moisés. Acho que vai ser bastante rica a discussão. Eu preparei um PowerPoint, eu acho que a organização já é esse aí, né? Isso. O que eu vou trazer aqui para vocês é um pouco... antes de começar, eu queria pedir o Marcelo me avisar quando faltar 5 minutos, Marcelo, que eu estou sem o relógio aqui na minha tela, pode ser? Tá. Pode deixar, te aviso. Obrigada. Vou estar falando aqui um pouco sobre essa pesquisa e reflexões que eu tenho feito nos últimos 2 anos, principalmente, sobre isso que eu tenho chamado, através desse termo, populismo digital, mas que, na verdade, se sobrepõe com vários outros fenômenos, como esses que o Marcelo comentou na introdução dele. E eu sou antropóloga, mas eu sempre trabalhei dentro do campo CTS, que é um campo interdisciplinar, que trabalha ciência, tecnologia e relações com a sociedade. Então, é o campo que eu costumo dizer assim, que se especializou em estudar como verdades são produzidas, né? E mais recentemente, há relativamente menos tempo, eu tenho trabalhado nessa área de cibernética, teorias de sistemas e antropologia digital, estudos de novas mídias, internet. Então, esse slide mostra um pouco o tipo de abordagem que eu tenho tido para esse fenômeno. Eu opto por essa expressão de um antropólogo chamado Gregory Bateson, que ele fala da explicação cibernética, para expressar, né, o tipo de abordagem bem interdisciplinar e bem estrutural que eu tenho para esse tipo de fenômeno, e uma vantagem dele é que a gente consegue conversar através de várias áreas diferentes. Eu espero que seja o caso aqui com vocês também. Né? A ideia está olhando principalmente para esses fenômenos de um ponto de vista, digamos assim, organizacional. Né? Eu acho que falar nesses termos, acho que tem uma interface que pode ser interessante com a área de vocês, né? Em termos de formas dinâmicas, né, de organização, de auto-organização, que tem política, no caso, né, de performação, de performatividade, de identidades políticas que têm passado por essas mediações que a gente chama de digitais. Né? Então, aí são alguns elementos, no caso, 4 campos é uma das formas de caracterizar a perspectiva original da antropologia, né? Que era uma área que, 100 anos atrás, incluía não apenas o estudo da cultura, pensado de forma simbólica, abstrata, mas também elementos da linguística, da linguagem, também da técnica, da materialidade e da própria biologia, né, da espécie, cognição, coisas assim. Então, eu tento recuperar um pouco essa vocação original da antropologia também nesse estudo, e é isso que esse PowerPoint aí representa. Pode passar, por favor. Isso é uma contextualização. Esse PowerPoint eu fiz originalmente para um painel para estrangeiros, né? Então, contextualizar essa importância do WhatsApp no Brasil. A pesquisa que eu fiz em 2018 e continuei depois
se ancorava no que seria a ecologia de mídias digitais mais ampla do bolsonarismo, mas na época da campanha, em 2018, ela era bastante ancorada no WhatsApp, que é um aplicativo que tem bastante capilaridade, né? Pode passar, por favor? Então, o que eu tentei fazer foi levantar, né, o que se passava ali, que padrões comunicativos, padrões de interação, padrões de identificação política, subjetiva, socialidade de grupo, se passava ali naqueles ambientes, né? Por favor, pode passar? Então, um dos resultados desse primeiro esforço, que já está em alguns artigos que eu publiquei, foram esses cinco padrões metalinguísticos, né? O que eu tentei fazer ali foi uma abordagem que é qualitativa, mas é qualitativa com uma forte interface quantitativa, porque, no fundo, estava lidando com padrões estruturais que se repetiam naqueles conteúdos que incluíam vídeos, memes, textos, né? Todo tipo de conteúdo que circulava ali no WhatsApp bolsonarista, principalmente meu foco foi naqueles grandes grupos públicos, né? Para os quais haviam links disponíveis online e nos quais as pessoas ou entravam ou eram colocadas, né? E que eram bastante ativos durante a campanha. Depois isso mudou, mas o foco do conteúdo que eu analisei para extrair esses padrões foi ali em 2018. Né? Então, eu fiz uma espécie de engenharia reversa, tentando deduzir como, né, princípios a partir dos quais aqueles conteúdos foram montados. Né? E haviam padrões ali que eram bastante consistentes, bastante regulares, que indicavam que, de fato, haveria algum tipo de mímese ou até de manualização, né, de certos padrões de design de conteúdo. Eu vou estar dando alguns exemplos aqui para vocês, desses 5. Né? Os 2 primeiros, pode passar, por favor, porque eu vou estar repetindo eles. Os 2 primeiros me foram sugeridos pela teoria estrutural do populismo, do Ernesto Laclau, principalmente no livro A Razão Populista, que é um livro de 2005, onde o Laclau vai colocar, né, a sua teoria sobre a ontologia do político baseada num duplo eixo, que é o eixo do antagonismo e o eixo da equivalência. Né? O eixo do antagonismo remete à ideia do político para Carl Schmitt, que seria, né, definido por uma divisão, né, ou por se traçar uma fronteira de grupo do tipo amigo-inimigo. Né? Sendo o inimigo não aquele adversário com o qual você vai dialogar, você vai debater no modelo mais habermasiano da esfera pública, mas é aquele outro que você, né, que para que você exista ele tem que ser eliminado, né? Num caso extremo, seja fisicamente, seja simbolicamente, enfim. E para o Laclau, esse eixo do antagonismo ele sempre se articula com o outro, que é o eixo da equivalência, porque através dessa contraposição amigo-inimigo, a liderança populista também vai estar constituindo uma equivalência entre ela própria e o que ele chama de povo, né, ou identidade popular. Normalmente circula em torno de símbolos nacionais, coisas do tipo. Mas a teoria é uma teoria estrutural, então o conteúdo ele pode variar bastante historicamente, geograficamente, em termos de que tipo de significados os líderes populistas vão estar articulando. O que se mantém constante é essa estrutura de mobilização, né? Essa mesma estrutura de formação de grupo que, para o Laclau, ela é da própria ontologia do político. Né? Seria um universal nesse sentido. Então, esse meme é interessante porque, e a estrutura dele é recorrente em inúmeros memes e vários outros conteúdos circulados na época, porque ele mostra bem como os 2 eixos se articulam, né? No caso ali, o eixo do antagonismo, a ideia principalmente do antipetismo, anticorrupção, que é uma herança que já veio para o Bolsonaro, digamos assim, ou que já veio para a eleição dos movimentos, né, anti-impeachment, anticorrupção, lavajatismo, que vieram desde antes, né? E não são só palavras, né? O antagonismo e a equivalência também são trabalhados através de forma multimodal, né? Através de expressões verbais, mas também expressões visuais, auditivas, vídeos, áudios, cores. Né? A visualidade foi bastante importante nesse conteúdo e ainda é.
né? Ou para a eficácia, inclusive, desse tipo de conteúdo, que é uma característica da internet hoje, de modo geral, né? No caso da equivalência, a gente tem a imobilização de afetos, né? No caso, o antagonismo é expresso através da mobilização de afetos de raiva, ressentimento, etc. E no eixo da equivalência, a gente tem a ideia do Brasil, né? Todo o Brasil. A liderança ela pretende representar a nação como um todo, ou pelo menos aquela parte da nação que é considerada autêntica, né? E aí, no caso, as cores, né? Principalmente o verde e amarelo, também foi uma herança dos movimentos anteriores à eleição de 2018, né? Principalmente o verde e amarelo. Pode passar, por favor. Um terceiro padrão, bastante recorrente, que tem a ver a prevalência dele, a eficácia, a importância dele tem muito a ver com a economia da atenção, né? Então, num ambiente não diretamente algoritmizado como o WhatsApp, esse tipo de conteúdo que se ligava a narrativas conspiratórias, a narrativas sobre planos iminentes para matar o Bolsonaro, coisas do tipo, tinha uma função bastante importante no sentido de manter as pessoas engajadas, né, engajadas naquela plataforma, engajadas nas outras plataformas que faziam parte da mesma ecologia de mídia, né, Facebook, YouTube e várias outras. Então, principalmente no YouTube, né, os vídeos tinham esse papel de forma bastante nítida. Então, essa ameaça, né, ela ia variando, né? Uma hora era o PT, outra hora você vê aí que a cadeia, para usar o termo do Laclau, né, a cadeia de equivalência, né, do inimigo, ela pode ser estendida ad infinito, né? Você vai variando de acordo com a situação. Jorge Soros, mais para o final, as próprias urnas eletrônicas passaram a desempenhar esse papel de ameaça iminente, etc. Pode passar, por favor. Aí a facada, na verdade, pode passar, porque vocês já estão bem familiarizados com isso, mas eu queria, né, o que eu quis passar aqui foi 2 momentos onde o Bolsonaro deu uma subida grande nas intenções de voto nas pesquisas, e foram os 2 momentos onde eu foquei justamente a análise, e esses padrões ficaram mais evidentes, e é onde o disparo de conteúdos foi bastante intensivo, né? Foi logo depois da facada, em 6 de setembro, e no final do mês de setembro, alguns dias antes do primeiro turno, as manifestações do Ele Não. Pode passar, por favor. As manifestações do Ele Não, foi disparado muito conteúdo, e um conteúdo bastante consistente em termos da forma como ele foi montado, né? Conteúdo principalmente antifeminista, né? No caso ali, as feministas que naqueles dias ocuparam essa função do inimigo de forma bastante saliente. Aí apareceu um outro padrão que também, nesse momento e em outros momentos também, se mostrou bastante consistente, que é isso que eu chamei da mímese inversa, né? A mímese inversa, ela é uma projeção da imagem, não só de uma imagem de um inimigo, mas de um inimigo que é um outro que é igual em forma do que o líder, né, e o seu grupo, mas tem a mesma forma, só que o conteúdo é o conteúdo simétrico inverso, né? Ele seria um espelho invertido exato, né, do que eu chamei de sistema líder-povo, que era essa construção de equivalência, né? No caso do Ele Não, foi bastante interessante como que os padrões de mímese inversa ali, eles evocaram um tipo de teoria antropológica sobre construção de fronteira de grupo, principalmente de uma autora chamada Mary Douglas, que é uma autora que escreveu nos anos 60, principalmente um livro chamado Pureza e Perigo, que é um livro que não é sobre a sociedade ocidental moderna, né? É sobre outras sociedades tribais, e também sobre padrões do Velho Testamento, principalmente, mas é impressionante assim como que a coisa bate, sabe? Porque a Mary Douglas, ela trabalha a construção dessa fronteira entre eu e outro através de noções de pureza, impureza, perigo, higiene, sujeira, animalidade, humanidade. Foi exatamente aquilo que a gente viu ali na época do Ele Não, né? Então, alguns comentários ali, falando, né, que Bolsonaro cresceu 6 pontos, para saber por que, basta olhar as imagens, tem muito essa coisa de basta olhar as imagens, né? Não precisa nem pensar, só o visual já vai te trazer informação, né? Onde a atriz Bruna Linsmeyer e outras manifestantes mijam nas ruas como animais. E aí o contraste, que é o simétrico inverso, né?
Isso é poder feminino, sem nudez, sem defecar ou urinar em público. As mulheres de direita, no caso, né, podem dominar o mundo mostrando apenas uma parte do seu corpo, o cérebro. Então, tem toda aquela coisa do Bakhtin, do alto do corpo, do baixo do corpo, né, das fronteiras do corpo, da sujeira, que é um padrão assim, universal também de distinção de grupo, né, de desumanização do outro também, digamos assim. Pode passar, por favor. Né, uma forma de negar, é a forma mais potente, a Mimes Inversa é a forma mais potente de negar reconhecimento, né, de negar reconhecimento ao outro, porque um outro que ele é exatamente o inverso de você, não tem como, né, não tem como ser mais abjeto, mais inumano do que isso. É exatamente esse padrão, por exemplo, que o Edward Said analisou no livro Orientalismo, né, o Oriente como esse espelho inverso do Ocidente, etc. Aí você vê, aqui eu quero chamar a atenção para o design mesmo dos memes, para vocês verem como que isso é manualizado, né? Esse padrão de você ter duas fotos, né, com duas mulheres ou mais, mas enfim, sempre tem o binarismo, né, com exatamente a mesma forma, com o conteúdo invertido, né? Então, nesse primeiro ali, você tem, né, uma feminista, as duas mulheres com a mesma, fazendo o mesmo gesto, as duas estão numa manifestação, né? Mas numa você tem todos os signos ali, são exatamente o contrário do outro, né? Um denotando ameaça, corrupção moral, né? E associação de cores ali sempre, né? O preto, o vermelho, o cinza, e a outra denotando uma pureza, né? Uma segurança, uma pureza moral e as cores verde, amarelo, etc. E ali em cima mais outros dois exemplos, ali o de cima um meme mais focado para um público masculino, né? Mas também o mesmo padrão da mimes inversa, e o de baixo também mais para um público masculino, mas poderia estar ali. Mas, assim, a ideia ali, logo depois do Ele Não, eu acho que me pareceu, e teve resultado nas pesquisas eleitorais disso, deles terem conseguido atrair, através dessas e outras estratégias, né, uma parte do público feminino que até então estava reticente em abraçar a figura do Bolsonaro, uma figura notoriamente misógina, né? E eles fizeram isso muito traçando, pegando a mesma forma, né, de traçar a fronteira inimigo, só que você joga ela para dentro da população feminina, né? Então você faz uma divisão entre mulheres de direita e mulheres de esquerda e joga ali uma gramática que, né, vai sugerir as mulheres que estão ali num lugar um pouco ambíguo, ou seja, que não são de esquerda, né, que não se reconhecem nessa gramática feminista de forma muito acentuada, né, de modo que elas sintam atração por um lado, repulsão por outro. Então, é sempre esse trabalho dos afetos, né? O nojo, né? Coisas assim. Pode passar, por favor. E aí, só mais alguns exemplos de outros memes que usam exatamente o mesmo padrão, da mimes inversa, só que aqui, no caso, para outras áreas, né? Esses dois eu tirei de uma série de memes que tinha. Então, você tinha várias áreas aí, saúde, educação, agricultura, segurança, onde você, né, endereçava cada um, fazia um argumento, entre aspas, para o que seria um governo do PT e o que seria um governo Bolsonaro para cada um desses domínios, não com um programa de governo escrito, com políticas, né? Mas simplesmente mostrando, né, um como espelho invertido do outro, um denotando sempre ordem, segurança, etc., e o outro denotando bagunça, causa, ameaça, e sempre com associação de cores, né? Você vê ali que aquela foto de cima ali, por exemplo, da escola, claramente ela foi, claramente pelo menos para mim, né? Não sou especialista, mas foi tratada ali, né? O verde e o amarelo provavelmente foi colocado ali na parede, enfim, porque essa coisa da associação, o contraste de cores, né, é bastante recorrente nessa memética. Pode passar, por favor. E esse outro, de novo, né, o binarismo, etc., mas mostra algo muito comum também, que era a importância da visualidade, né, que é algo muito da internet, né, que a ideia de que você pode passar um argumento simples, né, essa coisa do simples assim, né, nem com palavras, você pode fazer isso simplesmente com imagens, a pessoa não precisa nem saber ler, na verdade, para captar. Uma criança que ainda não aprendeu a ler é capaz de, né, de ser produzido nela esse efeito de empatia, de reconhecimento por um lado e de a repulsão por outro, né? Um é o bandido, o outro é o mocinho, né? Esse tipo de coisa. Isso está explícito, né? Essa imagem explica bastante. Não, e aí, em que lado você está, né? Você tem que escolher um de dois lados. É como se os outros candidatos não existissem, né? Isso ainda no primeiro turno.
Escolher não poderia ser mais fácil, né? Basta olhar, você sabe quem é ladrão, quem é polícia. Pode passar, por favor. Então, você vê como que o conteúdo vai variando, mas a estrutura é sempre a mesma, né? Isso dá bastante flexibilidade para esse tipo de estratégia, porque você pode... E é muito intuitivo, né? É muito fácil você aprender, você aprende intuitivamente a montar esse tipo de conteúdo, né? E aí, o último seria esse padrão de segmentação de público, que é algo já dado na internet, né? Os estudos de novas mídias têm conceitos de público em rede, enfim, algoritmos homofílicos, que denotam como que é um ambiente que funciona não através de uma única rede horizontal, né, mas através da segmentação de públicos. Isso é próprio da plataformização, né, próprio da economia da atenção, enfim. Mas, além disso, né, a memética da campanha Bolsonaro, tanto oficial como essa mais apócrifa, que a gente não sabe muito bem quem fez, mas, enfim, está sendo investigado, ela ativamente também induzia uma segmentação de públicos, né? Só que de uma forma, de novo, bastante radical, no sentido de propor uma inversão, né? Então, que os eleitores desligassem a TV, saíssem da esfera pública, né? Que era colocado como lugar da mentira, da hipocrisia, da manipulação, etc., e os canais digitais da liderança aparecendo como lugar da verdade, da autenticidade, da liberdade de expressão, etc. E toda uma performação de autenticidade aí muito clara, né? Ele sempre aparecendo de pijama, de rider em casa, com o celularzinho, né? E contrastando com o que seria uma mega estrutura do PT, da Globo, etc. Pode passar, por favor. Então, o efeito final era esse, era realizar essa inversão, que é a inversão que as teorias da conspiração mais radicais fazem também, que o QAnon faz, né? Todos esses. Né? Ou seja, você dividir, que é muita coisa das teorias de seita também fazem, né? A sociedade envolvente é a Red Pill, né? A metáfora da Red Pill, que é a pílula vermelha, que a alt-right e os conspiracionistas tiram do filme Matrix, né? Quando você toma, você tem essa inversão, onde que você achava que era a realidade, que era o bom, que era o normal, né? Na verdade se torna o reino o domínio da mentira, da manipulação, da enganação, e você tem esse outro lugar, né, que é um lugar que você não sabia que existia, mas a internet te permite acessar esse lugar, né, que é o lugar da verdade, onde, né, a falsidade da sociedade dos normais vai ser desmascarada, etc. Então, teve uma versão disso muito forte assim no conteúdo da campanha Bolsonaro. Também não só no Bolsonaro, todos esses, Urbano, etc., Trump, né? A ideia de que o carisma, né, do antipoliticamente correto, da espontaneidade sem filtro do Bolsonaro e de outros líderes desse tipo, é o carisma de alguém que está denunciando, né, e ele tem que ser, né, a própria linguagem, os palavrões e tal, o Olavo de Carvalho tematiza muito isso, né, acho que talvez o Moisés vai falar mais sobre isso, né, essa quebra de tabus, essa quebra de protocolos, ela faz parte da reivindicação de verdade, né, desse tipo de discurso. Pode passar, por favor? 5 minutos, Letícia. Está ótimo, maravilhoso. Vamos lá. Eu vou fechando. Eu imaginei que não ia dar para chegar no final, mas não tem problema. Eu tenho uma parte ali que eu posso terminar antes. E Acho aí que também... dá, sim. Vamos lá. Vamos ver. Aqui é como, rapidinho, só para mostrar como eles pegavam muitos slogans, palavras de ordem, memes, imagens, designs estéticos da esquerda, né? Que é algo muito forte também nessa nova direita. Não sei se o Moisés concorda, né? Então, aqui, por exemplo, está um meme que circula muito na esquerda, né? E eles usaram exatamente nessa parte. Nesse caso, não precisou nem mudar nada. Era o meme do Malcolm X dizendo, né, que os jornais vão fazer você odiar os oprimidos e amar os opressores, literalmente como ele circula também na esquerda. Mas outros também, a ideia de que se a Globo é contra, eu sou a favor, que é uma frase do Brizola, né, se não me engano, eles usavam bastante também, enfim. Pode passar, por favor. E aí, dois efeitos que eu quero destacar aqui, que tem a ver com essa infraestrutura de mídia, que me pareceu bastante importante para entender como que esses efeitos são gerados, porque eles não são gerados assim de uma forma analítica, sabe? Eu não quero usar o termo racional, porque também é um tipo de racionalidade, mas é um tipo de racionalidade
que passa muito mais pelo domínio do que alguns chamam de conhecimento incorporado, né, de cognição incorporada. Esse domínio mais subconsciente dos afetos, dos hábitos, da memória, que é o domínio no qual essas novas mídias interpelam os usuários. Né? Nesse campo, nessa literatura, às vezes fala-se do cérebro reptiliano e tal, que é, né, essa camada da cognição humana, digamos assim, onde as tecnologias cibernéticas nos interpelam. Né? Então, um dos efeitos disso, uma hipótese, né, é de que esse tipo de gramática populista ela é meio que espontaneamente absorvida pelas pessoas, né? Por quê? Em parte porque a proposta de que não existe mediação entre líder e povo, né? Que o líder populista ele não é nenhum representante do povo, porque a representação ela implica uma reapresentação, né? Uma ideia mais de uma consubstancialização entre líder e povo, uma equivalência completa. Ela é, em larga medida, aprendida de forma prática pelas pessoas, no sentido de que essas tecnologias elas dão para o usuário uma experiência real de que não existe mediação entre elas e essas lideranças, principalmente o Bolsonaro, principalmente se comparado com a mídia anterior, né, televisão, rádio, etc., que, né, ou seja, esse modelo da internet, do conteúdo gerado pelo usuário, etc., ele dá esse senso de empoderamento e de ligação direta, né? Então, isso é explicitado em alguns dos memes, por exemplo, né? A ideia de que, isso depois que ele foi eleito primeiro ali, né? De que o celular é a base, né? E eles estão falando do povo e do celular, né? Essa é a base parlamentar do Bolsonaro, é né, o povo nessas redes, né? O que eu chamei na época do corpo digital do rei. Ele não precisa do Congresso, ele não precisa do STF, porque o povo pode comandar diretamente o que deve ser feito, né? Diretamente, comandar o presidente diretamente, quase como se fosse um controle remoto, né? E esse print do meio é algo que era bastante comum na época, não só no Zap, também no Facebook, em outras plataformas era comum interjeições nesse sentido de pessoas comuns querendo passar mensagens diretas para ele. Então, no caso do Zap, eles gravavam um vídeo, pedia para repassar, ou colava ali no post dele no Twitter, no Facebook, e de vez em quando ele respondia, né? Não só ele, mas outros ali também, os filhos dele, o Moro, depois os ministros, né? Eles faziam essa coisa que os influenciadores também fazem, né? Que é produzir essa sensação de uma conexão bastante íntima e direta. E aí tem um outro elemento disso que me parece, assim, essa ideia muito comum, que me parece ainda um pouco surpreendente entre certos eleitores, de que se um presidente não estiver correspondendo à expectativa, você pode simplesmente tirar, como foi feito para a Dilma, né? É quase assim, como se você tivesse comprado um produto na internet, que o marketing te convenceu que ia ser assim, e aí, quando o produto chega em casa, você vê que não era, e quero devolver, sabe? É a coisa do clique, da soberania, né? A Wendy Chun, que é uma autora que eu gosto bastante, trabalha um pouco essa, né, de como né, esse tipo de ambiente ele gera uma expectativa desse tipo das pessoas, porque as pessoas são pequenas soberanas, né, dentro dos seus feudos, dos seus perfis, etc. Eu já vou caminhando para o final, por favor, pode passar. Aí um efeito disso, e eu tomo aqui a formulação da Chantal Mouffe, que é a viúva do Laclau, quando ela diz que a democracia liberal, na verdade, ela não é um modelo coerente, inteiramente coerente e homogêneo, né? Ela é um equilíbrio, eu acho que ela tira isso do Lefort, entre duas tendências contraditórias que se juntaram na história europeia num certo momento, né? História europeia e americana. Um que é a soberania popular, né, que é esse que os populistas enfatizam, e o outro que é a institucionalidade liberal, o equilíbrio entre os três poderes, a proteção das minorias, que seria, né, o componente mais institucional liberal. Então, a democracia ela funcionaria bem quando ela tem esses dois polos equilibrados, né? Quando você tem um excesso do polo institucional liberal, você pode chegar a ter uma tecnocracia, por exemplo, uma pós-política que não vai, né, que vai ignorar a vontade popular, digamos assim. Só que se você também enfatiza o outro lado, ignorando, né, ou desinflando o polo institucional liberal,
você tem um populismo exacerbado que gera efeitos como esse em alguns dos eleitores do Bolsonaro, que eles acham que não precisa de 3 poderes, né? Porque você tem o povo, você tem a vontade do povo, que você sabe qual é, você tem uma mediação técnica que faz essa vontade ser ouvida diretamente, e um presidente que está dizendo que vai cumprir a vontade do povo. Então, né, o Congresso, o STF, essas outras agências, a mídia, a esfera pública são vistas como coisas que atrapalham a democracia. Né? Então, a democracia é entendida como exercício da vontade direta do povo. Eu vejo isso muito essa ideia de democracia nesse ambiente, ao que tudo indica, as pessoas realmente acham que a democracia é isso. Né? E essas lideranças como o Bolsonaro e outros encorajam, né, essa ideia. Bom, gente, eu tenho mais alguns slides, mas eu acho que eu vou parar para ouvir o Moisés, e aí qualquer coisa a gente volta também, porque o resto são né, desdobramentos em cima dessa ideia principal. Então, agradeço. Obrigada. Achei maravilhoso. Em nome do público, eu bato palma e vou chamar o Moisés para dar continuidade. Pessoal, pode perguntar pelo chat, por esse botão que é Q&A, né? E a gente vai tentar consolidar tudo. Moisés, fica à vontade. Bom, boa tarde a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui. Cumprimento aí as organizadoras do evento, professora Fernanda, professora Silvia, né? Obrigado pelo convite. Ao Marcelo, sobretudo, que fez essa ponte entre nós, né? Muito obrigado por me colocar aqui nesse momento. E um enorme prazer dividir essa mesa com a Letícia, né? A gente tem conversado muito nos últimos meses aí sobre esses problemas todos em várias plataformas diferentes, né? Desde tweetadas mais despretensiosas até bate-papos que a gente fez no meu canal do YouTube. E, enfim, né, é um debate que está avançando e, assim como o Marcelo, também compartilho a impressão de que foi uma fala, assim... eu já ouvi essa fala outras vezes, porque eu acompanho o trabalho da Letícia de perto, né, nos podcasts, nos vídeos, etc., mas é sempre bom a gente rever assim toda essa sistematização cibernética que ela faz dessa configuração nova da direita no Brasil, bolsonarismo, né? Ajuda muito a gente a posicionar. E a minha fala vai dialogar um pouco com alguns aspectos, né, que ela trouxe, fazer alguns recortes, e vai ser uma fala também marcada um pouco por uma outra, digamos assim, uma outra área, né, falar desde um outro lugar, que é esse lugar da filosofia, que tem diversos pontos em comum, né? Assim como a Letícia, eu gosto muito desses autores do estruturalismo e da cibernética, que acabaram sendo influência decisiva para o filósofo que eu estudei mais a fundo, que é o Jacques Derrida, e enfim, né? A gente tem um framework aí que não difere tanto em termos de conceitos e referências, mas tem um estilo de abordagem um pouco diferente, porque cada área, né, a antropologia tem esse viés mais empírico, etnográfico, né, e a filosofia tem um viés mais, digamos assim, especulativo, dedutivo, né, que vai tornar a nossa exposição um pouco diferente. Mas acho que nas conclusões a gente tem muitos elementos em comum. Então, eu estava conversando com o Marcelo antes agora da gente começar, né, o painel, e ele estava me comentando, eu tô vendo essas produções aí que tu vai fazendo, toda da Nova Direita desde 2016, e de fato, enquanto ele falava isso aí, eu fui também rememorando, né, mais ou menos a trajetória dessa pesquisa, que de fato, né, começa ali naquela virada de conjuntura, né, quando a gente sai de um certo ambiente otimista, né, um ambiente muito movido pelo entusiasmo com a Primavera Árabe, depois, né, com os vários movimentos autonomistas ao longo do mundo, né, o Occupy Wall Street, o próprio junho de 2013 aqui no Brasil, né, os movimentos chilenos de demanda por educação, movimentos na Espanha, né, os indignados, entre tantos outros, né, exemplos aí que circularam, né, na primeira metade da década de 2010 e que geraram um certo ambiente entusiasmado de política, que foi rapidamente eclipsado por uma espécie de inverso, né, assimétrico nesse sentido, de pessimismo, de que, olha, a gente está caindo num lugar meio estranho,
né? Coisas que a gente estava defendendo começar a ser invertidas no oposto. A gente queria, sei lá, por exemplo, mais democracia e não menos, né? Lutar contra a democracia representativa não era uma forma de se colocar contra a democracia, mas ao contrário, né? Por um aprofundamento dela. E, na verdade, logo a gente começou a ver, digamos assim, tendências populistas e mais do que populistas, né? Ou como uma espécie de populismo, de um populismo autoritário, né? No sentido lá, por exemplo, que o Stuart Hall dá para populismo autoritário, que vão começando a caminhar em passos largos, né? E aqui o Brasil é um laboratório por excelência, tanto que qualquer material midiático aí que a gente abra mundialmente, seja série, filme, né, documentário, qualquer espécie de material, a gente acaba sendo mostrado com um exemplo, né, desse ciclo que tá acontecendo, um exemplo privilegiado, né, ou, enfim, né, a palavra privilegiado não cai muito bem nessa configuração, mas, enfim, um exemplo particular, né, que chama bastante atenção nesse cenário. Pode passar, por favor. Então, eu comecei esse trabalho partindo desse episódio do Black Mirror, né? Que quando eu vi pela primeira vez esse episódio, o The Waldo Moments, né? Eu tive uma sensação ambivalente, né? Porque, por um lado, ele refletia um pouco do clima de descrédito e indignação com a classe política e com o sistema político representativo como um todo, que era muito pervasivo, digamos assim, nas manifestações e todo o ecossistema que vinha sendo, né, crescente no mundo e que eu via com um otimismo, né? Mas, por outro lado, o desfecho dele foi uma coisa meio, não diria surpreendente, mas assim, gerou um mal-estar, né? E aí, quando o Trump a gente tem uma sequência, né, muito rápida de dois fatos muito marcantes, né? Foi o Brexit e seguido da eleição do Trump, né? Então, quando o Trump se elege, eu começo a pensar, retomar, né, aquele episódio, e daí surge, então, um ensaio, que agora é um ensaio que está publicado na revista Galáxia, da PUC de São Paulo, em que eu faço um paralelismo, né, entre o personagem do Aldo e o Trump, né, e quais são os elementos em comum que esse personagem desbocado, né, de um humor extremamente virulento e extremamente com um certo sarcasmo de mau gosto, digamos assim, né, um sarcasmo bastante, um sarcasmo não muito inteligente, né, um sarcasmo agressivo, como ele tinha em comum com aquele personagem que tinha sido... E personagem, né? Vê que eu usei a palavra meio inconscientemente, assim, que é aquele personagem que foi eleito presidente dos Estados Unidos, né? Porque, antes que tudo, o Trump sempre foi um personagem, né? Sempre foi muito marcado por uma certa persona que ele desempenhou em público, para além do que ele é ou acredita e tal, ele sempre foi muito preso nessa performance. E ali eu faço, então, algumas observações, né, sobre isso, que eu vou retomar, então, agora, ao longo da nossa conversa aqui. Eu acabei depois publicando mais 2 artigos relacionados com isso, e, enfim, vou tentar juntar os 3 aqui na fala de uma forma bem breve. Logo depois que eu terminei esse artigo e enviei, surgiu esse livro, pode passar, por favor, surgiu esse livro da Angela Nagle, que é o Kill All Normies, né? Online Culture Wars, from 4chan to Tumblr, to Trump and the Alt-Right. White Rights também, né? Mas Alt-Right. Então, nesse livro, a Nagel, ela, assim, para minha alegria, ela confirma, né, que aquelas hipóteses que eu tinha especulado, um pouco com base na produção teórica, um pouco com base no meu ativismo mesmo virtual, na minha participação nesse ecossistema, né, para além de uma observação, faziam sentido, né? A Angela Nagle postula uma certa complementariedade invertida, né? Uma espécie de uma simetria invertida entre as posturas do que ela chama do Tumblr liberalism, né? Que é esse discurso, digamos assim,
afinado com essas pautas da nova esquerda, né, daquela esquerda que emergiu a partir dos anos 60, 70, e que tem muito a ver com correção política, né? Tem muito a ver com a ideia de assim, modos de se portar, não ser ofensivo, esse tipo de coisa, de um lado, e do outro lado, uma incorporação dos ideais transgressores, né? Como a Letícia falou agora no final, dos ideais transgressores das contraculturas dos anos 60 e 70 pela cultura dos chans, dos fóruns virtuais, né, por parte da nova direita, né? Então, como, de certa maneira, o eixo entre transgressão e o estabelecido se inverte, no sentido de que o transgressivo deixa de ser aquilo relacionado com as pautas ligadas à emancipação ou libertação, né, e se transforma, na verdade, em um transgressivo que contesta essas pautas, enquanto que essas pautas, quando se formulam de uma forma muito, digamos assim, conscientizadora, empacotada, né, num pacote muito, assim, como é que eu vou dizer? Careta, né? Vamos usar essa palavra, né, para se contrapor a esse transgressor. Então, rola uma certa inversão aí entre uma coisa e outra, né? Em que o transgressivo se torna conservador e o progressista se torna careta, digamos assim, né? Digamos assim, essa é a nova economia desse ecossistema virtual que a Angela Nagle vai chamar então de Online Culture Wars. Pode passar, por favor. E aí o personagem, né, um personagem muito marcante disso é esse personagem que é o Troll, né? Que é essa figura que inunda as caixas de comentários, né? A gente que tem mais tempo de internet, que, sei lá, pegou blogs, navegava na internet, né? Não ficava só clicando no aplicativo da plataforma e entrava, né? A gente que usava, sei lá, Netscape e outras coisas, desde essa longínqua era, né? A gente sabia que todas as caixas de comentários sempre tinham seus trolls, né? Sempre tinha aqueles indivíduos que entravam e começavam a desviar o foco ou falavam absurdos e monopolizavam o debate e tal. Essa figura sempre existiu, mas ele começa a se transformar numa figura capilarizada e com alto poder de influência, né? E eu vou tentar mostrar aqui, daqui a alguns segundos, que, de certa maneira, os próprios políticos dessa nova direita, né, Bolsonaro e Trump, mais especificamente, são trolls, né, se colocam como trolls, né, eles usam a estratégia discursiva da trollagem como uma forma de fazer vingar aquilo que eles estão defendendo, né? Então, isso vai se tornar um componente decisivo. Pode passar. Outro ensaio importante para mim também foi o do Dale Barron, né, que depois se tornou num livro, mas que ele publicou no início num blog dele, e a Folha de São Paulo traduziu, né, que fala dos usuários do 4chan e como eles estão ligados, né, a um certo público, sobretudo um público masculino, loser, né, assim, que não se enquadra nos parâmetros de performance bem-sucedida e se coloca, para disfarçar essa vulnerabilidade que eles têm, se coloca de uma maneira muito agressiva e cínica, digamos assim, fazendo piadas de mau gosto, né, violando padrões de bom senso e tal nas discussões, como uma forma de, com isso, conseguir, por meio da ironia, né, se estabelecer. E aí eu me dei conta que essa dimensão da zoeira troll, né, deixou de ser uma dimensão anedótica, deixou de ser um fato ali curioso da cultura de rede, cultura de internet, se transformou num fato político relevante que explica como certas configurações políticas que foram se estabelecendo conseguiram aí ter maior capilaridade, né? Então pode passar, por favor. Então eu fiz essa tabelinha aqui, né, bem estruturalista, né, que é, digamos assim, como que funciona do ponto de vista discursivo essa interação entre o troll e quem se opõe a ele, que é o chamado de politicamente correto, né? O troll, ele é o politicamente incorreto, né? Como é que funciona isso, né? Fundamentalmente, o politicamente correto, ele vai falar algo inteligente, né? Ele vai falar algo que corrige alguém de alguma impropriedade. Olha, tu não pode falar a palavra X porque a palavra X é ofensiva e tal.
Então, no nível constativo, isto é, no nível da linguagem que diz respeito aos fatos tal como eles estão acontecendo, por exemplo, chove lá fora. Ou está chovendo ou não está chovendo, certo? Isso é um nível constativo. Então, ou é ou não é, né? Não tem aí, digamos assim, grande sofisticação. Ou é ou não é. Então, no nível constativo, o politicamente correto é inteligente e o troll que recusa o politicamente correto é estúpido. Só que tem um outro nível da linguagem, né? Que vem do Austin, passa por Derrida e chega na Judith Butler, também uma influência dos estudos aí da Letícia, como ela colocou para nós, que é essa dimensão performativa, que não é o que eu digo, o conteúdo do que eu digo, e sim o que eu faço com o que eu digo, né? Quer dizer chove lá fora não é a mesma coisa que dizer tá chovendo, né? Como uma forma de, sei lá, afugentar a pessoa, ou para pegar uma coisa mais clássica, mais fácil de entender, dizer assim, eu vos declaro marido e mulher, né? Isso não corresponde a um fato. Eu faço uma coisa com esse enunciado. Então, nesse nível, que é o nível da performance, o troll diz, na verdade, o que eu digo é irrelevante. O que é importante é que é uma piada, e o politicamente correto não entende que é uma piada. Então, nesse nível performativo, eu sou inteligente. Então, a gente tem uma espécie de circuito de feedbacks negativos, né, em que o politicamente correto diz ele não sabe o que diz, e o troll diz ele não entendeu a piada. E é justamente esse mecanismo que permite a esses políticos populistas afirmar coisas que pareceriam impossíveis ou insuportáveis de serem afirmadas na esfera pública séria, digamos assim. Né? Por quê? Porque ele sempre pode dizer que no final ele não estava falando aquilo a sério. Ou seja, ele joga na indecidibilidade entre o sério e o não sério, fazendo com que, permanentemente, esse nível performativo possa manipular o conteúdo do que é dito no sentido de, olha, não é literalmente isso, era uma brincadeira. Né? Sei lá, o Bolsonaro, por exemplo, dizer que a Maria do Rosário pode ser estuprada, não era algo que ele realmente queria dizer aquilo. Ele estava fazendo uma brincadeira agressiva, mas estava fazendo uma brincadeira, entende? Então, eles conseguem, com isso, quebrar, né, uma certa barreira que existia na esfera pública que dizia, olha, certas coisas não são do ritual do cargo, né? Não são coisas que homens públicos devem declarar, né? Eles conseguem invadir com um conteúdo idiosincrático a pretexto de ele ser, na verdade, ele não querer dizer o que ele diz, né? E isso vai se prolongar infinitas coisas, né? Até, sabe, negacionismo climático, Covid, essas coisas, até aí pode entrar essa dimensão de ficar jogando. Um exemplo disso, só para fechar esse gráfico aqui para o próximo, é o que aconteceu em Charlottesville, né, nos Estados Unidos, quando foi chamado aquele protesto pela derrubada, contra a derrubada de uma estátua, né, de um confederado, e houve lá, então, uma manifestação supremacista branca e tal, logo no início do mandato do Trump. E ali em Charlottesville, dentro do ecossistema da nova direita, ou da direita alternativa, ou da extrema direita norte-americana, houve uma disputa, porque alguns diziam, não, esse negócio de Ku Klux Klan, o supremacismo branco, não era para valer, a gente estava fazendo uma piada. A gente fala porque deixa os liberais nervosos falar esse tipo de coisa. E outros disseram, não, é para valer, nós somos supremacistas brancos mesmo, nós queremos o nacionalismo branco, né? Nós vamos lutar contra o genocídio branco, é para valer, não é piada. Então, justamente essa indecidibilidade ficou muito explícita ali, né? Como eles navegam nessas duas dimensões. Pode pular para o próximo, por favor. E aqui tem uma tabela mais ampla, né? Que eu coloco assim, mantenho, né? Então, aquela estrutura do constativo performativo, mas eu coloco assim um segundo elemento. O segundo elemento é que as divisões liberais entre público e privado cada vez mais entram em colapso, né? Sobretudo com a propagação da digitalização, né? Então, hoje em dia é muito difícil a gente separar o que é trabalho, o que é pessoal, o que é público e o que é privado, o que é político e o que é
íntimo, né? Quer dizer, todas essas divisões clássicas do liberalismo que permitiam a gente fazer um equacionamento e estabelecer fronteiras, são divisões que estão entrando em colapso, né? Isso é algo que o Derrida já escrevia, quando a desconstrução nada mais é que isso, né? A desconstrução não é uma coisa que saía da cabeça do Derrida e atingir os textos. Para ele, a desconstrução é esse processo objetivo de, enfim, esfarelamento das fronteiras, né? E reorganização, então, dessas fronteiras para outras configurações. Então, num ambiente, por exemplo, em que o público e o privado desaparecem, o que acontece? Cada enunciado que eu falo é um enunciado que pode ter um intuito de ser meramente local, né? Isto é, por exemplo, eu estou escrevendo aquilo no Facebook, mas na verdade eu estava falando aquilo para meus amigos. Só que eu não me dei conta que qualquer pessoa pode acessar o meu Facebook, printar aquilo que eu falei e eu posso virar alvo, né, de milhões de pessoas que daqui a pouco entram no meu perfil, me derrubam, percam meu emprego ou coisas do gênero. Então, as fronteiras entre o particular e o público, né, entre o privado e o universal, são fronteiras que se dissipam. Consequentemente, tudo que a gente fala passa a ter uma espécie de valor universal, no sentido de que esse ambiente idiosincrático do doméstico, do privado, onde a gente era mais livre para falar as coisas, sem tantos compromissos com um público muito amplo, ele se dissolve, né? E, consequentemente, um pouco dessa sensação de ser invadido pelo politicamente correto é uma sensação de que eu não tenho mais espaços em que eu posso falar o que eu penso sem medo de atingir um público muito amplo, né? Consequentemente, toda a minha linguagem ela é como que limitada, né, pela possibilidade que ela tem de atingir mal-entendidos gerais. Então, o idiosincrático, né, essa dimensão mais privada, fica para o lado do troll, e o universal fica para o lado do politicamente correto. Por isso, o idiosincrático se torna subversivo, né, no sentido de que ele subverte essa ordem geral do que pode ser dito e do que não pode ser dito. E o universalista, essa ideia de um compromisso geral, em que tudo que eu falo é para valer, tudo que eu falo realmente tem que se aplicar em todos os contextos, ele está no contexto da integração, né? Que do ponto de vista da contracultura é negativo, né? Porque contracultura é justamente aquilo que se opõe ao integrado, né? Então a gente tem um par aqui em que essa figura do populista, essa figura do humor brutal do populista, da indecidibilidade entre o sério e o não sério, né? Todo esse campo de idiosincrasia funciona como uma espécie de alívio, para o indivíduo, no sentido de que ele está constrangido por uma série de constraints, né? Eu nunca sei como traduzir essa palavra, né? Uma série de demandas, digamos assim, de correção por várias coisas, inclusive questões que ele nem imagina que podem existir muitas vezes, porque dentro do âmbito local, aquela questão que ele atingiu nem existe, né? E a fala transgressora, entre aspas, né? Transgressora, mas que na verdade é algum tipo de fala simplesmente vulgar, né? Essa fala vulgar como que liberta, dá uma sensação de alívio. Então, me parece que essa é, digamos assim, uma tentativa de explicar aquilo que a Letícia estava trabalhando, dessa ideia de que o Bolsonaro ele fala a verdade onde todo mundo mente, né? Ele é autêntico, né? Essa ideia de autenticidade, né? A autenticidade é esse espaço de idiotia, né? De idiosincrasia, no sentido de que coisas que eu posso falar para dentro, sem que necessariamente isso se confunda com o universal. O problema é que isso tudo entra em colapso na medida em que as plataformas vão dissolvendo essas fronteiras todas, né? E aí, consequentemente, aquilo que antes se dava por divisões, marcações de espaço, olha, tu pode falar isso, mas só em casa, tu não pode falar isso na rua, né? Tu pode fazer isso, mas não em público, né? Então, essas marcações todas se perdem, né? E aí, então, o debate vai mais ou menos se reequacionado por aí. Pode passar, já pode passar as próximas duas, que eu já estou no fim do tempo aqui, e vai lá pro GAFA ali, por favor. Aí. Então, o que acontece? As plataformas... Você tem 5 minutos ainda, mas... Tá bem.
Então, o que acontece com as plataformas, né? Aí a gente pode fazer um salto, então, dessa, digamos assim, análise de conjuntura que eu estou fazendo, para analisar do ponto de vista mais estrutural, do ponto de vista do capitalismo global, né? O que acontece nesse ambiente capitalista, em que as plataformas ocupam a nervura central, né? A gente sabe que os principais elementos de circulação são atenção e dados, né? Atenção e dados. E, consequentemente, vai existir uma certa cultura da performance no interior desse ambiente virtual, né? Que, na verdade, é um interior sem exterior já, né? É um exterior que já perdeu as suas fronteiras todas, né? A gente já não fica mais só conectado quando está conectado no computador, a gente está carregando o celular, ele é portátil, e com ele essa coisa está toda nos acompanhando. Então, nesse ambiente, existe, digamos assim, um mecanismo de recompensa, né? Que é justamente essa capacidade de reter a atenção e produzir dados que vão, né, fazer com que a plataforma gire. E aí a gente vai ter, então, essas figuras dos influencers, a gente vai ter essas figuras que funcionam como nós, que concentram, né, concentram certo capital, né, que também vai ser um capital econômico, né, vão viver disso e tal. E uma das características desse novo mercado, né, em que os sujeitos eles vão desenvolver uma performance e a partir dessa performance, então, eles vão estabelecer ali uma troca econômica, é justamente potencializar aquilo que a Letícia trabalhou ali, que é a segmentação, né? A segmentação de público e tal, fazendo com que, de certa maneira, aquele feedback negativo que eu falei, que parece duas caixas de eco, né? Como o Marcelo muito bem apresentou no começo, né? Caixas de eco se fechem mais, né? Porque quanto mais ela se fechar na sua segmentação, maior a probabilidade de ser bem sucedida na performance, né? Então não existe uma tendência à abertura, digamos assim, desse microsistema, né? Que reforça certas coisas e que vai produzindo esse circuito de feedback negativo com o outro sistema, né? Na verdade, ou antigamente se chamava de bolhas, agora tem crítica a essa ideia de bolhas, né? Mas, digamos assim, essa bolha não tende a estourar, ela não tende a deixar de ser bolha, ao contrário, ela tende a se inflar, porque esse mecanismo de feedback vai produzindo aquilo que economicamente é valorado dentro desse ambiente de capitalismo de plataforma. Então, tu tem uma certa economia política que valoriza essa estrutura performativa, que tende a produzir esse circuito de feedback negativo, no qual trolls e politicamente corretos se retroalimentam, um dando combustível para o outro. Alguns falam de cultura da indignação, cultura do ultraje, né, para caracterizar essa espécie de ambiente virtual em que a gente tem permanentemente as pessoas postando crítica, insatisfação, postando algum tipo de coisa que faça essa máquina de raiva, né? Por isso que eu fiz aquela brincadeira com o Rage Against the Machine no primeiro slide, né? Against the Rage Machine. Essa Rage Machine que vai, de certa maneira, capturando as nossas subjetividades. Então, o que eu quero dizer é que, de certa maneira, a forma como as plataformas trabalham para esse populismo digital, ou para esse populismo reacionário, ou para esse novo fascismo, ou seja lá como se queira chamar esses políticos meio clowns, meio palhaços, meio verdade, esses políticos que jogam nessa zona cinza entre o sério e o não sério, a forma como as plataformas trabalham e os públicos das plataformas trabalham, não é uma forma só determinada do ponto de vista do conteúdo. Não interessa que as pessoas, de fato, tenham aderência, digamos assim, conteudística, né, substantiva, com as ideias de Bolsonaro ou de Trump. Para além disso, tem um aspecto formal dessa interação virtual, né, dessa cultura digital, que reforça esse tipo de
polarização, tá? E com isso eu não quero dizer que polarização é negativo, que democracia não tem que ter polarização, que nós vamos ter uma terceira via que vai sintetizar tudo, não é isso que eu estou querendo dizer, né? Mas, assim, a polarização tal como está configurada, né, nesse circuito de feedbacks, tende a ser retroalimentada permanentemente na medida em que tanto o troll quanto esse influencer politicamente correto vão ter constantemente reforçado do ponto de vista do público, esse comportamento performático, né, que tende a reforçar, então, esses feedbacks. Tá? É mais ou menos isso, assim, queria outras coisas para falar, e acho que eu meio que dei uma bagunçada no meio no que eu ia falar, mas tentei improvisar aqui uma fala que sintetiza como que eu acho que se encaixam, né, digamos assim, essa estrutura política, né, de um outsider contra tudo que joga nesse campo do humor brutal, de um lado, no meio do caminho, esse público cativo, esse público virtual, né, que é o troll, que vai fomentar uma certa forma de interação virtual, que é uma interação que alimenta essas guerras culturais digitais, né? E, por fim, como que a economia das plataformas, o capitalismo das plataformas, tende a produzir um circuito que reforça esse tipo de comportamento na medida em que nós somos tão bem sucedidos quanto mais nós estamos, digamos assim, em alta performance, e estar em alta performance é, de certa maneira, reforçar esses mecanismos, né? Mais ou menos isso que eu quis dizer, assim. Bom, muito bom, parabéns, Moisés, adorei, assim, nossas duas apresentações muito, muito boas, fiquei aqui processando ainda, e a gente tem exatamente aí pela prorrogação que me falaram, mais 23 minutos, né? 23 não, 33, né? Então acho que dá para a gente aproveitar bem, né, ainda e ter alguns desdobramentos, né, mais práticos, talvez, né? Mas temos assim, primeiro um elogio, né, que foi feito em inglês até, né, para a apresentação da Letícia, mas acho que cabe na do Moisés também, dizendo que mostra aportes alternativos do processo eleitoral, no qual os mecanismos de accountability tradicionais, baseados em números eleitorais ou financiamentos de campanha, são insuficientes para capturar as dinâmicas políticas e que nós, né, no caso, o público da contabilidade, precisamos dessa abordagem no campo contábil, né? Então, ela agradece por ter sido inspiradora, assim, né? A apresentação. Ela falou no final da apresentação da Letícia e antes do Moisés entrar, né? Tivemos também tem mais perguntas aqui no questions que chegaram agora, né? Que é o do Rui José, que eu tinha notado, né? Sobre o poder dos números para passar determinadas questões, né? Ele pergunta se existem estudos sobre isso. Então, esse seria um ponto. Outro ponto que a Eduarda Augusta perguntou: o que fazer para que nós não sejamos tão levados por essas ondas de algoritmos, né? Então, tem essas duas perguntas, né? Pode ter mais perguntas aqui. Do José Paulilo também. Se hoje, falando sobre uma nova ordem mundial, se a cultura troll pode favorecer ou não essa nova ordem mundial, né? Eu não sei o que ele quis dizer sobre essa nova ordem mundial, né? Se é referente aos novos acontecimentos do fim de semana, né? E eu acho que pode fazer essa rodada e depois eu tenho provocações, se não tiver mais nenhuma pergunta, de repente eu posso fazer já as minhas, né, também junto, para que vocês pensem
também, né? Primeiro, eu fiquei com uma questão que é de como pensar esses processos de digitalização que afetam o ecossistema midiático de um modo geral, assim, porque vai muito além das mídias sociais, né? Sem cair na determinação de um elemento, né? Porque é muito comum a gente ver estudos sobre o WhatsApp, estudos sobre o Facebook, mas o que eu venho me interessando é como é que concebe uma agenda de pesquisa que mobilize diferentes perspectivas, né? Eu queria que vocês opinassem no sentido de que será que é isso que está a caminho ou vocês veem esforços ainda estanques, né? Ou seja, meio no cada um por si, né? Ou seja, até que ponto existe uma disposição dos atores de pesquisa, né, estarem dialogando no sentido de buscar uma compreensão desse ecossistema midiático de modo mais abrangente, né? Essa seria uma questão. E a outra questão é se existem, e aí é a questão que todo mundo quer, né? Não precisa, logicamente, ter essa resposta, mas refletir sobre se existem e quais são as possibilidades políticas hoje para superar o bolsonarismo, né? Que articulações e atualizações seriam necessárias frente ao que foi apresentado, assim, né? A esse diagnóstico que eu acho que o de vocês, tanto a Letícia quanto Moisés, trazem elementos que, a meu ver, não estão no mainstream, né? Não estão nos partidos, por exemplo, não estão na mídia corporativa, ainda que o Moisés escreva para o UOL de vez em quando, né, fazendo propaganda das colunas dele. Então, há possibilidade de se diferenciar da estratégia bolsonarista de trollagem? Quais são os desafios, né? Será que é apelar para a razão iluminista, né? Será que é apelar para o liberalismo, né? Se as fronteiras já estão borradas por essas plataformas, né? Como é que a gente lida com esses desafios, né? Então, acho que dá para fazer essa rodada geral aí e a gente partir para um fechamento, né? São 4h13, me deram até 4h40, né? De repente eu divido 10 minutos para cada um e a gente faz um fechamento, né? Então, não sei se a Letícia começa. Posso começar, só antes do Moisés, que chegou uma pergunta para o Moisés ali, aí você faz. Da Silvia, Marcela, que você acabou perdendo. Tá? Mas é para o Moisés. Mais uma. Porque são várias perguntas. Moisés viu? Beleza, Moisés viu, Silvia. Então, vamos aos comentários, né? Uhum. E, Letícia, chegou uma para você também. Chegaram duas para você, né? Uma seria como fugir dos binarismos fabricados, uma vez que a sociedade se estrutura em torno de tantos binarismos, né? Qual a saída para esse discurso simplificador e simplista? E da Silvia também, para a Letícia, existe uma mobilização nas mesmas redes que propagam certos discursos de desconstrução desses mesmos discursos. Essa mobilização, para ela, tem parecido quase pedagógica. Ela fala o Silvio Almeida, com o canal do YouTube, a Conceição Evaristo, na abertura da Copene ontem, em transmissão do YouTube, ela pergunta que potencial tem essas ações na sua visão, né? E a do Moisés, acho que ele já viu, é mais curtinha, sobre o Preciado, né? Refletir sobre a proposição do Preciado sobre os celulares como extensão de nossos corpos, como próteses. O Ginsburg também falava isso há muito tempo, né? Ou seja, como desmontar esse mecanismo que está já parte de nós, assim, né? Então,
E se tiver mais pergunta, podem colocar aqui. De repente eu tento encaixar aqui, né? Mas de início seria isso. Então, Letícia, vamos lá. Uhum. Obrigada, pessoal, pelas perguntas, pelos comentários. Eu acho que tem dois blocos aí, talvez, de questões, né? A primeira, o comentário da Fernanda sobre a questão da accountability, e o Rui, ele falou de números, eu imagino que ele esteja falando de métricas, talvez. Nesse caso, as duas questões são muito próximas, né? Porque, assim, minha impressão, né? Uma das consequências desse novo ambiente, né, informacional, como o Moisés comentou, é essa, como é que eu diria? Geralmente eu uso o termo entropia para falar disso, né? Mas seria essa a dificuldade de fixar procedimentos, de fixar verdades, de fixar padrões, de fixar critérios num ambiente que é muito dinâmico e cujas formas de mediação, que são principalmente essas algorítmicas, são muito opacas das pessoas que frequentam esses ambientes, né? Nós, os usuários, porque não somos nós que somos os clientes das plataformas, né? Nós somos aquilo que as plataformas vendem, como o Moisés falou, né? Os nossos dados e a nossa atenção. Mas, então, nesse tipo de ambiente, o que acontece com a accountability, né? Quando você começa a passar política, não só política, mas justiça, vários outros questões da nossa vida comum como sociedade que tinham um contexto específico para elas acontecerem, então, sistema de justiça, sistema político partidário, debates na TV, né? Ou seja, estava tudo organizado no modelo anterior de forma que havia arenas com procedimentos, sabe? Claro que eles não funcionavam perfeitamente, mas você tinha uma institucionalidade e uma arena comum onde as pessoas, né, da mesma sociedade, enfim, ainda que não concordem, eram forçadas a conversar, forçadas a se confrontar. Agora a gente não tem mais isso, por toda essa questão da segmentação de públicos, etc. O que acontece com a accountability nesse ambiente? Essa é uma questão que eu tenho, assim, que eu acho que para a área de vocês também é bastante importante, né? Porque a accountability que as plataformas têm, né? A lógica das plataformas é uma lógica de marketing, né? As métricas delas são, em boa medida, são opacas também, a gente não sabe como que os algoritmos funcionam exatamente, mas a ideia ali é que é uma accountability de eficácia do tipo performativa e muito centrada nesse critério da atenção, né? Então, o que ganha tração e, num certo sentido, o que vira verdade, o que conta como realidade é aquilo que vende, no sentido amplo da palavra vende, não só monetariamente, mas aquilo que ganha tração nessa interação super dinâmica entre usuários, perfis, algoritmos, anunciantes. Então, a accountability, ela praticamente inexiste, assim, sendo bem sincera. E não é à toa que tem toda essa pressão cada vez maior em cima dessas empresas, em cima das plataformas, para que, no mínimo, você comece a abrir essas caixas pretas e ter um pouco mais de transparência de como nessas mediações acontecem, porque isso agora está tendo impactos reais, né, na nossa vida offline, a começar pela política eleitoral. Então, essas mediações que são, de novo, mediações estruturadas por uma lógica de marketing, o modelo de negócio dessa plataforma segue essa lógica, não é uma lógica da política, não é uma lógica da justiça, né? Mas se a política e a justiça estão passando cada vez mais por ali, é preciso que haja um rearranjo, né? E aí eu já passo para o segundo conjunto de questões da Silvia e do Marcelo, que é um pouco como sair desse problema que a gente está. Então, tem vários níveis aí, claro, né? Um deles é esse nível mais infraestrutural, que tem a ver com regulação do Estado sobre né, do aparato legal sobre as plataformas, que já é em si complicado, porque é algo transnacional, né? Não é algo que está só na jurisdição de um país ou alguns países, mas também uma autorregulação da própria indústria, né? Que também tem deslocamentos acontecendo nesse sentido. O Facebook, né, teve uma crise de confiança grande
com relação ao seu público, etc. Mas, além disso, né, isso aí a gente pode intervir fazendo pressão sobre os políticos, sobre os representantes, para que haja uma maior regulação, uma maior transparência e que ajustes sejam feitos, né? E uma outra camada seria essa da nossa estratégia enquanto agentes políticos, agentes acadêmicos, enfim, atuando nesse ambiente tal qual ele existe. O ideal é mudar esse ambiente, obviamente, senão não vai resolver problema nenhum. Mas já que ele estando dado e essa outra frente acontecendo, né, agências de outros lados do espectro político que não essa direita mais radical precisam, obviamente, ocupar cada vez mais esses espaços. Repetindo a mesma estratégia? Não, a gente não pode ocupar esses espaços sendo trolls, né? Tem várias diferenças aí, éticas e várias outras nesse sentido, mas ainda descontada essa impossibilidade da gente estar fazendo o mesmo que eles, ainda assim a gente está muito atrás, né? Então, eu acho que canais, enfim, o Moisés tem um trabalho importante nesse sentido e várias outras, né, pessoas, mas é preciso, né? Isso pode ser aumentado, deve, ainda que a gente tem que saber que existe uma limitação estrutural aí com relação a essa questão da segmentação de públicos. E um terceiro ponto que eu diria aí mais no nível individual mesmo, né? É a questão da alienação técnica, né? As pessoas estão na internet, assim, a maioria das pessoas muito, muito bobas, muito inocentes, né? A questão do tempo de tela, a questão do, né, toma o que existe ali como dado, né? A pós-verdade, um dos fundos desse problema é isso, né? Então, tentar individualmente, né, entender melhor, abrir essas caixas pretas e entender melhor como que as plataformas funcionam, como os algoritmos funcionam, por que certos conteúdos estão chegando para você e outros não, por que você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz é já botar a mão no celular ali para ver o que está acontecendo. Isso tem implicações, inclusive, para a vida das pessoas, para a saúde mental delas, coisa nesse sentido. Eu acho que também é uma via que pode ser interessante, porque é do interesse, né, das pessoas, os impactos negativos nesse sentido também, é isso. Legal, vamos para o Moisés. Acho que ainda vai sobrar tempo para mais uma pergunta. Então tá, vamos ver se eu consigo aqui responder. São perguntas bem complexas, né? Então eu vou tentar arriscar aqui algumas respostas. Em relação à pergunta da Silvia, eu gosto também dessa posição do Perseado. É uma posição que, como o Marcelo também destacou, já é assim uma posição bastante forte, né? A gente tem desde pessoal mais contemporâneo, como Donna Haraway, Bernard Stiegler, até pessoal da cognição estendida, né? Também nas ciências cognitivas, até antropólogos lá, o pessoal da turma da Letícia, tipo o Leroy Gourand, assim, que já falava dessa ideia dos órgãos externos ao corpo, né? Essas próteses, como algo constitutivo. E nesse sentido, tem uma coisa bem interessante para a gente pensar aí, que é evitar cair em qualquer tipo de tecnofobia ou primitivismo, que seria, digamos assim, uma postura, digamos assim, de ruptura total, né? Ou acaba sendo, às vezes, uma crítica vazia, né? No sentido de que a gente faz a crítica, mas logo em seguida está ali no celular, curtindo uma coisa, né? Então, assim, quais são os mecanismos imanentes, né, que a gente pode desenvolver para lidar com isso, sem cair em qualquer tipo de sei lá, ludismo antitecnológico, assim, que não vai funcionar. E aí eu acho que isso me liga com uma pergunta. Eu vou fazer agora uma volta aqui, mas rápida. E vai parecer muito louco a associação que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Isso me liga com a pergunta do Marcelo, quando ele diz assim, tu acha que existem iniciativas de interdisciplinariedade que estão trabalhando esses problemas, né? E, bom, acho que a gente está né, nesse momento, né? A gente está aqui falando para o pessoal da contabilidade, que é uma coisa que não fazia parte, digamos assim, do meu universo de interlocutores, por isso estou muito feliz de estar aqui nesse momento, né, fazendo essa interlocução.
Mas a gente é minoritário, né? Não tem nenhuma dúvida que todo mundo que está aqui assistindo o evento da contabilidade deve se sentir, né, um estranho no ninho, né? No campo, assim, no sentido de que com certeza não é uma tendência dominante e não é em nenhuma área, né? Então eu acho que sim, eu acho que falta muito ainda, Marcelo, para a gente constituir sei lá, equipes intertransdisciplinares que possam trabalhar esse tipo de problema que envolve conhecimentos de múltiplas áreas, e quanto mais separados, mais tempo a gente perde. Mas eu também acredito numa espécie de um choque do real. Nem sempre tem dado certo essa minha teoria do choque do real, né? A Covid foi uma vez que deu errado, né? Eu achava que a Covid ia acordar as pessoas, assim, ia ser esse choque traumático, mas não parece que não necessariamente, né? Mas assim, eu acho que a questão ecológica, eu acho que vai acabar forçando a gente a reorganizar as disciplinas, né? Forçando a gente sei lá, criar interfaces teóricas para solucionar esses problemas, porque é uma questão por excelência que cruza essas fronteiras artificiais, disciplinares, sabe? O que é urbanismo é também biologia, o que é sociologia é também cibernética, sabe? Tipo, não tem como fazer, né? O que é, sei lá, meteorologia mistura com antropologia, como é que pode, né? Então, assim, não vai mais ter como perdurar. E eu digo isso aí trazendo, né, esse problema ecológico em relação a dois comentários, né? O primeiro da Eduardo ali, a questão de como sair dos algoritmos, depois o teu mesmo, Marcelo, da questão do como sair dos trolls, né, das trollagens. Não sei se foi exatamente isso que quis perguntar também o José quando ele fala dos trolls e da nova ordem. E também a pergunta que a Silvia fez para a Letícia em relação a saídas, né? Eu acho que um pouco a saída, mas aí, enfim, uma aposta minha, né? Uma saída imanente é uma saída de ralentamento geral, né? Assim, eu acho que a gente tem que... Eu sou muito adepto do discurso slow, embora eu não consiga também efetivar, porque esses dispositivos que estão conformando a nossa subjetividade não são dispositivos que a gente escolhe de manhã aderir, né? Toda a nossa vida tá conectada, né, nesse ecossistema, então não é uma coisa moral, assim, do tipo, olha só, tu é uma pessoa compulsiva pela internet. Se eu não acesso a internet, sabe, 10 horas por dia, eu não consigo vencer todas as tarefas, ainda mais agora em época de pandemia. Então, assim, claro, a gente tem um sistema entrelaçado, né, que vai gerando esses constraints materiais que nos obrigam a reagir a eles, né? E por isso eu acho que a gente tem que construir um tipo de, sei lá, estratégia, uma aliança, né, imanente, né, a esses dispositivos que produza esse ralentamento geral, que vai ser um ralentamento, essa diminuição de velocidade, né, diminuição de aceleração, vai ser, para mim, uma coisa sistêmica, né, poderia ser, né, uma coisa sistêmica, desde o nível terrestre, né, desde o nível, então, do impacto ecológico material no ecossistema, né, na Terra como um todo, até o nível da nossa subjetividade, né, nessa direção de ralentamento. Como a gente vai construir isso? Bom, daí eu acho que é a questão política por excelência, assim, né? E claro que esse ralentamento, de certa maneira, é anticapitalista, num certo sentido, porque pressupõe diminuir aquilo que está alimentando esse processo de aceleração, né? Que é essa compulsividade por exponenciar números, né? Essa ideia de crescimento infinito, que é uma ideia que, inclusive, ultrapassa nossas próprias capacidades corpóreas de dar conta delas, né? Mais ou menos como um bancário se via há pouco tempo atrás diante de metas que ele tinha que, sabe, dar a vida para cumpria, terminava o mês feliz e o chefe chegava no mês seguinte, que bom que tu chegou na meta. Agora nós vamos aumentar em 10% aquela meta do mês passado, então se tu conseguiu alcançar, né? E assim até o ponto em que o sujeito caía no burnout, né? Então, isso eu tô falando em cima de casos, né, que conheço de pessoas e tal, né? Então, assim, é um pouco lidar com esse dispositivo, né, que a gente está lidando e daí construir alternativas
imanentes nessa direção de ralentamento, né, dessa velocidade que a gente está submetido. Enfim, né? Não sei se consegui responder, mas tentei. Eu achei muito bom, né? Tanto a posição da Letícia quanto a sua, Moisés, no sentido de sintetizar problemas que são muito complexos, né? Que levariam, de repente, um congresso inteiro para ser debatidos, né? Mas acho que o painel ele tem a sua função, né? de trazer esses pontos, né? E eu acho que foi muito bom estar aqui, né? Já vou encaminhando até para uma parte final e vou passar para vocês darem suas despedidas, né? Mas, assim, no sentido de promover essa interdisciplinaridade, né? De estar abertos, né? A estar dialogando isso. Eu acho que concordo contigo que quem está numa posição minoritária nos campos de conhecimento tende a estar mais aberto também a se expor, a se colocar, a criar essas alianças, né? E aí a gente fica, eu pelo menos da minha parte, fico disponível para isso, né? Já venho tendo um diálogo tanto com a Fernanda Sauer-Brown quanto com a Silvia Casanova, que estão na organização do QRCA, né? E da gente estreitar esses laços, né? Então acho que é uma boa oportunidade, né? Eu agradeço, né, a disponibilidade, a presença de vocês, né, aqui, e acho que foi muito rico, assim, né? E aí passo para vocês se despedirem também, né, das pessoas que tiveram por aqui hoje. Sou eu? Eu quero agradecer também, claro. Eu acho que eu gosto muito desse trabalho, né, desses diálogos interdisciplinares, assim, porque o campus CTS ele sempre foi interdisciplinar, né? Então, eu falo que não é que eu quero voltar aos 4 campos da antropologia, porque na verdade eu nunca saí, né? Então, agradeço bastante. Se me permitir uns 3 minutinhos para comentar, que eu esqueci da sua pergunta, né, Marcelo? Sobre essa questão da interdisciplinaridade, eu acho que ela é meio inevitável, sabe? Porque esse colapso generalizado de contexto, ele está chegando na universidade, ele vai chegar nas fronteiras das próprias disciplinas, eu acho, de forma mais inevitável até, claro que tem uma inércia institucional aí, as coisas não, né? Mas vindo muito por exigências do mercado de trabalho mesmo, né? Se você for pegar a indústria tech, o tipo de conhecimento que embasa, por exemplo, a construção dessa estrutura que a gente está falando aqui, ela é totalmente interdisciplinar. Os caras usam tudo que tem a ver com ciência de sistema, tudo tem a ver com, sabe, até teoria sobre como pássaros voam, sabe, coletivos animais, coisas assim, os caras estão usando, né? Então, eu acho que tem uma preocupação aí, claro, de não matar as disciplinas, né? Porque a fonte de conhecimento são as disciplinas relativamente autônomas, mas os diálogos interdisciplinares, né, eles certamente têm que acontecer mais, e a gente está meio correndo atrás aí, eu acho. E aí uma segunda questão, só concordar com o Moisés, a questão do ritmo. Isso aí, a questão do ritmo e temporalidade, ela é absolutamente central para tudo isso que a gente está falando aqui. Né? Tanto que, porque assim, é esse ritmo acelerado, essa temporalidade de crise permanente, que é do neoliberalismo, que é dessas mídias, né? É o que é boa parte da base para a eficácia desse tipo de mobilização política, né? Sem sombra de dúvida. E as plataformas sabem disso, tanto que agora, na eleição americana, o Facebook estava pronto para ativar um dispositivo que eles usaram em Bangladesh, esses países aí onde Facebook, né, foi via de rumor e de linchamento e de né, violência física, que envolvia simplesmente desacelerar a plataforma. Só isso, simplesmente desacelerar os algoritmos. Então, eles sabem que isso funciona e que o problema é esse, e não obstante, eles estão aí com os algoritmos acelerados, né? Eles podem estar ralentando e não fazem. Enfim, é isso, eu agradeço de novo, é sempre um prazer estar conversando com vocês aí, prazer conhecer a Fernanda, a Silvia, todo mundo que participou aqui do debate com a gente. Obrigada.
Também agradeço muito, foi um enorme prazer ter participado desse evento, né? Ter criado mais essa janela de interface, que é sempre muito bacana, assim, a gente entra em contato com pessoas de outras áreas e tal, a gente se enriquece muito nesse tipo de contato, e acho que é isso, né? Agradecer. E, enfim, seguimos aí nessa luta, né? O Deleuze e Guattari chamava das alianças demoníacas, né? Essas alianças que são alianças entre heterogêneos, né? Alianças entre diferentes, alianças em disjunção inclusiva, né? Então, acho que aí é a gente construir de lugares diferentes essas alianças para tentar mexer um pouco, né? Obrigar, porque não vai ser com, sei lá, não vai ser com um discurso de boas intenções, tipo o dilema das redes, que as coisas vão mudar, né? Vai ser por uma pressão política organizada, né? Que vai forçar esse pessoal de Big Tech a, enfim, mexer nos algoritmos, tal como a Letícia colocou, né? Então, acho que é por aí. E foi um prazerzão ter conversado com a Letícia e com o Marcelo, e cumprimento todo mundo do evento aí, que tem um bom resto de evento. Bom, acho que é isso, gente. Finalizamos.